Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre análise da variação anormal nos preços de compra, venda, estoque e etc. Fazer a análise da variação anormal de preço é algo que é muito relevante dentro das empresas, mas muita gente não faz, tá? Então, às vezes, a variação anormal de um preço ela passa desapercebido pelos setores das organizações, e isso pode ter um custo muito alto para a empresa. Mas a gente pode fazer essa análise de maneira automatizada e de maneira mais simples, tendo um ganho muito relevante aí nos nossos processos, tá? Então, esses erros de variação anormal de preço, eles podem ocorrer por vários motivos. Um dos motivos que podem gerar aí a variação anormal de preço é o erro no lançamento. Tá? Uma vez que a maioria dos sistemas, né, dos ERPs, eles têm conversores, né, mas às vezes esses conversores eles podem falhar, tá? Muitas vezes também a própria pessoa ela pode colocar um valor incorreto num lançamento de uma nota fiscal, por exemplo. Chega a nota fiscal para lançamento, ela acaba digitando um valor incorreto, isso passa desapercebido os outros setores, e essa informação ela vai adiante. Tá? Então, o erro de lançamento é um dos fatores, né, que podem gerar a variação anormal do preço. A gente também uma variação anormal de preço que acontece em função de aumento do próprio preço por parte do fornecedor. Então, muitas vezes eu estou comprando os meus insumos, né, minhas mercadorias, e o fornecedor, por algum motivo, ele até por erro do próprio fornecedor, emitir uma nota com valor incorreto, né, a gente dá entrada nessa nota com valor incorreto, e acaba gerando uma variação anormal no preço daquele produto. Tá? Outra questão também é fazer uma compra, troquei fornecedor, fiz uma compra com valor unitário a maior, tá? Então, às vezes a gente troca o fornecedor, se não prestar atenção no valor da compra, essa compra pode sair mais cara em função de vários motivos tributários e tudo mais. Então, isso também pode gerar, e a gente tem que ficar atento a esse tipo de informação, tá? Quando acontece essa variação normal de preço, sem que eu perceba, isso prejudica tanto na compra quanto na venda, né? Então eu tenho uma variação anormal de preço para mais, digamos assim, na minha compra. Então, se eu não fiz o ajuste necessário no meu preço final, eu estou consumindo um insumo, uma embalagem, um insumo, uma mercadoria, sem que eu tive um ajuste no meu preço de venda. Então essa mercadoria entra mais caro para mim, não consegui fazer esse ajuste no meu preço de venda porque eu não vi, né? E eu acabo tendo uma redução na minha margem quando eu faço a venda. Da mesma maneira, quando eu estou falando agora de venda, né, eu compro o insumo, né, compro o produto com um valor maior, né, acabo vendendo depois o meu produto com esse insumo com um valor maior embutido, e não ajustei meu preço de venda, redução de margem. Quando eu vendo o meu produto e o meu próprio preço de venda, caso eu tenha algum problema interno no meu sistema, né, por algum motivo, o meu preço de venda também pode sair a menor do que eu deveria, eu acabo tendo uma variação anormal também no meu preço de venda. Então eu consigo fazer a análise tanto na minha compra quanto na minha venda. Se eu tive um valor de venda unitário com uma variação anormal, eu preciso ter ciência disso. Então, essa análise automatizada de variação anormal de preço, ela é muito eficiente para a gente identificar essas situações. Tá? E quando a gente compra, dá entrada em algo com valor incorreto, eu posso ter problema também no meu estoque.
A gente imagina, por exemplo, o seguinte: o fornecedor emitiu a nota de uma caixa, né, de alguma embalagem, algum insumo, e nessa caixa contém 10 unidades, tá, com um valor total de 100. Ou seja, cada unidade custa R$ 10. Se por algum motivo alguém não se atentou que a unidade de medida do fornecedor era a caixa e lançou como unidade, eu vou ter uma unidade no meu estoque a R$ 100. Tá? Ao invés de ter 10 unidades, eu vou ter uma unidade. Tá? Com isso, o meu preço de venda passou de 10 para R$ 100. Então eu tenho uma variação anormal de preço nesse item. Tá? Então a gente gera problema também na questão dos estoques. As variações anormais, né, como eu comentei, ela pode levar a empresa a tomar decisões financeiras inadequadas. Né? Eu estou com um custo maior, não repassei isso para o meu cliente, então eu acabo tomando uma decisão financeira errada. Da mesma maneira como eu vendo com um preço a menor, né? Ou com um preço muito acima do normal. Claro que aí a empresa não vai estar sendo lesada, mas o cliente pode reclamar também desse tipo de situação. E como é que a gente automatiza isso? Tá, agora a gente vai lá para o nosso Jupyter Notebook para a gente pegar um caso de exemplo e ver como a gente pode fazer essa automação. A gente está aqui agora no nosso Jupyter Notebook para a gente fazer essa análise de variação anormal de preço. A gente vai usar como exemplo a compras, tá? A compras de insumos. Então eu tenho aqui a minha planilha de compras, que a gente vai abrir para dar uma olhada no que tem dentro dessa planilha, né, o conteúdo. Então, aqui na minha pastinha eu tenho a planilha de compras, tá? Não tem nenhuma outra planilha. E aqui dentro a gente tem dados fictícios aqui de compra, tá? Então eu tenho aqui o meu fornecedor, eu tenho o valor da minha compra. Para fins didáticos, eu usei valores que não mudam, né, valores iguais aqui para as compras de embalagem e também para os insumos. Tá? Então a gente só tem dois produtos, a gente tem embalagem X e tem insumo A. Tá? O insumo A, no nosso exemplo, ele custa R$ 100. Tá? O valor da compra foi 100, a quantidade também para fins didáticos a gente usou o valor de 1, ficar mais fácil entender. Eu tenho aqui o número das notas. É um relatório de compra, como a gente tem aí na empresa. Tem a questão dos tributos aqui, que em um outro momento a gente vai fazer uma análise de variação de preço para identificar a distorção no cálculo de tributos. Tá? Então, nesse caso, eu coloquei uma variação de propósito aqui, justamente para a gente testar a nossa análise. Tá? Então eu tenho lá meu relatório de vendas e eu vinha comprando, por exemplo, o insumo A, do fornecedor 1. Né? Como a gente pode ver aqui, todas as compras foram do fornecedor 1. Depois eu passei a comprar, em determinado momento eu comprei do fornecedor 2. A gente pode perceber que como eu tenho uma unidade, nessa coluna, o meu valor unitário, por consequência, também vai ser o total da compra. Por quê? Porque eu só comprei uma unidade. Então eu coloquei aqui que o valor total da compra alterei para R$ 120. Tá? Então o valor padrão é 100 e nesse fornecedor, que é o fornecedor 2, por algum motivo, né, que a gente desconhece, ele foi lançado por 120. Tá? Pode ser aumento de preço do fornecedor ou pode ser um lançamento incorreto. Então, tem lá os dados do meu sistema, tá? E esse é o cara que tem que aparecer na minha análise. Tá? O meu programa ele tem que ser capaz de ler os dados, identificar para mim qual é o produto com variação anormal de preço. Tá? E é isso que a gente vai ver na prática. Então eu vou fechar aqui a nossa planilha. Após a análise, o meu
resultado vai ser salvo dentro da mesma pasta, porque eu programei para que isso acontecesse, tá? Então a gente vai acompanhar aqui como é que vai ficar essa situação. Então eu tenho aqui um script, né, em Python, com poucas linhas de código. A ideia do vídeo não é ensinar como isso acontece, tá? Até porque no canal a gente vai conseguir aprender a fazer esse tipo de análise, tá? Aos poucos a gente vai acompanhando os vídeos e vai aprender a fazer também esse tipo de análise, esse tipo de auditoria, tá? Tá, pessoal? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui do lado a planilha, a pasta, para a gente conseguir identificar as alterações, tá? Então tem o código de um lado, a pasta do outro, e no final a gente vai ver o resultado, que é apontar qual foi o produto com variação anormal de preço. Então eu clico aqui na execução e já foi. Como a gente tem poucos dados, não demora muito para executar. Então é gerada uma nova planilha atualizada com relatório, a gente abre. Então eu tenho 3 abinhas aqui no meu Excel, não sei se a gente vai conseguir ver em função da tela, que às vezes fica um pouco pequena, tá? Mas então eu tenho o relatório explicativo na primeira aba, vou abrir um pouco mais aqui, né, onde ele descreve o que foi feito. Então um relatório de análise de compras, né, contém uma análise de custo unitário para cada produto, foi calculado usando o desvio padrão dos preços unitários para verificar as variações, tá? Em um outro momento eu vou fazer um vídeo explicando a importância do desvio padrão em análise de dados, tá? Como é que isso aqui ajuda a gente a fazer muita coisa em termos de análise, tá? Então a gente tem os produtos aqui com desvio padrão superior a 0,5%, que foram identificados. Então, se eu não tenho um desvio padrão acima de 1, por exemplo, o ideal seria que o desvio padrão fosse 0, tá? 0 é quando não varia, a média é igual, tá? Se a média dos preços forem iguais, o desvio padrão vai ser 0. Quando algum dos valores, né, sai da média, então a gente começa a ter variação no desvio padrão. Isso quer dizer o quê? Que eu posso observar até quanto do desvio padrão para mim é normal. Então, 0,1, 0,2% do desvio padrão, essa é uma questão que eu tenho que testar e ver até quanto de desvio padrão eu aceito. Né? Por quê? Porque os preços a gente sabe que tem variação, né? Mas ela não pode ser uma variação anormal. Os produtos estão detalhados na aba desvio padrão maior que 0,5. Então, a gente tem essa aba com essa informação. A gente tem uma aba com os dados originais, que foi analisado, tá? Então a gente percebe que na planilha original eu não tinha, por exemplo, essa coluna de custo unitário. Eu só tinha o valor da compra e tinha a quantidade. O custo unitário foi calculado pela nossa automação, e a gente tem o desvio padrão calculado nessa aba, onde ele está trazendo para mim quais foram os itens que tiveram essa variação anormal. Então a gente pode perceber nos nossos dados originais que o produto que teve uma variação anormal foi o insumo A, tá? Justamente na nota 3327, nota fiscal 3327. Tá? Por quê? Porque o meu produto de R$100 ele passou a custar 120 por algum motivo. Eu tenho que investigar depois. Então, o que o programa faz? Ele traz qual foi o item que em algum momento teve uma variação anormal, que é o que está nessa aba. Então ele teve um desvio padrão aqui de 7, né, 7,56, porque os produtos vinham com uma média de 100, e em algum momento esse insumo passou a custar 120. Então aqui eu tenho um problema. Tá? Essa automação ela é muito importante para nós justamente por isso, porque eu consigo identificar. Então tu pode fazer essa automação nos XMLs de compras, né, todo, de entrada da empresa. A gente consegue fazer essa verificação gerando um relatório com essas variações anormais. A gente consegue fazer também nos dados, né, seja em XML ou seja no próprio relatório interno da empresa. Tá? A gente consegue também fazer esse tipo de análise, né,
pega o relatório, faz a tabulação do relatório, né, faz uma limpeza, um tratamento nos dados e faz a análise. Aí gera o relatório no final com possíveis inconsistências, tanto para situações de entrada como para situações de saída. Ok? Então era isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos que chegaram até o final do vídeo. Espero que vocês possam aprender, né, tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo, que esse vídeo possa ajudar vocês aí no dia a dia de vocês. É só acompanhar o canal, então, para a gente conseguir conhecer, né, os conceitos básicos da programação, para você também fazer aí na tua empresa esse tipo de análise. Um abraço, até mais.